Bom dia, boa tarde, boa noite, leitores. Tudo bem? A paz de Cristo a todos. Bom, hoje a gente está num lugar diferente, a gente está aqui no meu carro, mas vamos trocar uma ideia sobre um assunto que é relevante para que nós tenhamos conhecimento, né? Nós estamos no Ministério de Leitores. Aí vocês podem perguntar, mas por que o nome é ministério? O que é ministério? O que isso tem a ver com o meu serviço na igreja, com a minha atividade de ler na missa, né? Então, vocês precisam entender que ministério na igreja tem um sentido todo especial. A etimologia da palavra ministério, o significado dela, ministerium, é o lugar do menor. Ou seja, aquele que serve, aquele que é o serviçal de Deus, ele se coloca no seu lugar, que é o lugar menor, que é o ministério. Então, na igreja, ministério é o local, é a forma de exercer um serviço para a igreja. E na igreja nós temos 3 tipos de ministérios, tá? Lógico, todos que pregam o evangelho, servem a Deus, exercem algum tipo de ministério, mas de uma maneira mais formal nós temos 3 tipos. Nós temos os ministérios ordenados, que são aqueles exercidos por ministros ordenados da igreja, que são os clérigos, né? Os bispos, os presbíteros, que são os padres, e os diáconos. Eles recebem o ministério através do sacramento da ordem. Esse ministério imprime caráter na alma deles, da mesma maneira que o batismo e o crisma imprimem caráter. Nesse ministério específico, ele fica impresso na alma desse ministro, tá? E ele exerce o ministério de uma maneira sacerdotal. O ministério dele tem ligação diretamente com o seu caráter sacerdotal. Ele coloca o seu sacerdócio a serviço dos irmãos. Por isso que é diferente do sacerdócio batismal. Mas esse é o ministério ordenado dos bispos, presbíteros e diáconos. Existem os ministérios instituídos, que não são ordenados, eles não decorrem de um sacramento, mas eles são instituídos de uma maneira perene, de uma maneira regular, de forma que a pessoa ela não é ordenada, mas ela exerce esse ministério pelo próprio direito. E na igreja nós temos os acólitos, os leitores e os catequistas, que hoje em dia existe o ministério de catequista instituído pela igreja, que o Papa Francisco instituiu alguns anos atrás, né? O acólito é aquele que prepara o altar, serve o altar e também pode atuar como ministro extraordinário da comunhão. O leitor é aquele que recebe do bispo a autorização para ler a palavra de Deus, exceto o evangelho. E o catequista, que não atua na liturgia, mas atua na igreja, né? E esses são os instituídos. E o ministério instituído ele é conferido sempre pelo bispo. E existe um outro tipo que são os ministérios investidos, que eles são mais simples. Por quê? Porque eles são conferidos pelo próprio pároco. E é sobre eles que trata, dentre várias coisas, né? Mas eles são mencionados nesse livro aqui, ó, Instrução Geral sobre o Missal Romano, que é o livro que detalha de maneira didática o missal, como deve acontecer a Santa Missa, né? Quando a gente pega esse livro aqui, ele trata dos ministérios particulares, ou seja, aqueles que não são ordenados. E você tem aqui o ministério de acólito, como eu falei, e o ministério de leitor, nos itens 98 e 99. Aquele detalhe, como eu acabei de detalhar para vocês. Só que, como vocês podem ter reparado, o ministério de acólito e de leitor, e também o de catequista, mas ele não entra aqui porque a catequese não se dá dentro da liturgia, ele não nós não temos isso institucional na nossa comunidade. Nós não recebemos isso do bispo. E por quê? Porque quando vocês vão aqui no 107, item 107, ele fala: as funções litúrgicas que não são próprias do sacerdote ou do diácono, ministérios ordenados, e das quais se trata acima, que foi falado, podem ser confiadas também pelo pároco ou reitor da igreja a leigos idôneos, com bênção litúrgica ou designação temporária. Daí é que nós vemos que os mesques, os coroinhas, eles são investidos também, se bem que os mesques aqui no Rio de Janeiro, eles são investidos pelo bispo também, uma opção da nossa igreja aqui do Rio de Janeiro, mas a investidura deles é pelo pároco,
E isso deve acontecer com a gente também. E é sobre isso que eu vou tratar com vocês num próximo vídeo, tá bom? Mas aqui fica a nossa formação sobre quais são os ministérios da igreja. Ministério ordenado, ministério instituído e os ministérios investidos. E aí é que entra o nosso ministério de leitores, tá ok, gente? Esse vídeo continua. Até a próxima.